Olá, gente. Agora eu vou passar um pouquinho para vocês sobre o que é solidariedade social. Bom, vamos imaginar a sociedade como um organismo vivo, lá que a gente estudou do Durkheim na aula passada, tá? Primeira coisa, ele pensava a sociedade como um organismo vivo ou como uma máquina, tá? Cada trabalhador ou cada instituição, cada fato social, como ele mesmo chamava, era uma peça muito importante para o funcionamento da máquina. Então, Durkheim via essa sociedade como esse grande organismo social e esse organismo social ele tinha um funcionamento específico, né? Cada pecinha era importante. Pois bem, ele vai falar que quando que a sociedade funciona muito bem, quando que a sociedade funciona de fato, né? Que ela tem um funcionamento próprio e ela tem uma ordem. Ele utiliza inclusive esse termo e uma função. O que acontece? Cada pessoa sabe exatamente o que vai fazer na sociedade e não vai questionar nada. Né? A gente tem uma ordem, essa ordem vai se passando e cada pessoa vai ter a sua atividade na sociedade. Ele vai falar que, conforme passam-se os anos, a gente vai criar uma coesão, quer dizer, as pessoas todas vão se unir e vão gerar e vão fazer essa sociedade de fato produzir. E essa coesão vai resultar no que ele vai chamar de solidariedade social. O que é a solidariedade? É justamente o que vai fazer as pessoas acordar todo dia de manhã cedo para ir trabalhar. Né? Você já se fez essa pergunta alguma vez? Por que eu estou acordando para ir trabalhar? Por que eu estou acordando para trabalhar na indústria? Por que eu acordo todo dia para estudar? Né? Ele vai falar que isso é gerado por uma coesão e que isso vai ser a solidariedade. Quer dizer, vai ser a minha parcela individual que vai colaborar para o todo da sociedade funcionar. Eu, uma engrenagemzinha, ou eu parte de uma engrenagem que vai ser uma instituição social, que vai colaborar para todo o conjunto social, a máquina, a sociedade, o organismo, a sociedade funcionar. Então é bem importante que vocês tenham isso em mente. Ele vai falar que existem dois tipos de solidariedade social. Vai existir a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. Qual que é a diferença das duas? Basicamente, ele vai falar que em sociedades primitivas, em sociedades antigas, de tribais, por exemplo, sociedades indígenas que ainda não tiveram o contato com outras civilizações, que ainda vivem isoladas, essas sociedades elas vão desenvolver o que eles chamam de solidariedade mecânica. Como que as pessoas vão colaborar com a sociedade? De uma forma bem mais simples e que dê resultado para todo mundo. Por exemplo, dentro da sociedade, a pessoa vai exercer o seu trabalho e também vai poder perceber o seu trabalho sendo diretamente importante para aquela sociedade. Por exemplo, se eu vivo numa sociedade indígena, eu vou pescar o meu peixe, certo? E o peixe ele vai ser comido na hora do almoço e eu vou ver todo mundo da sociedade, daquela tribo indígena, poder desfrutar do meu trabalho. Então é uma coisa muito mais direta e de certa forma mais simples. Então todo mundo tem funções simples, diretas, mecânica, que todo mundo vai ter então o seu pontinho ali de importância na sociedade. Agora, existe a outra solidariedade, que é a solidariedade orgânica, que já é um pouco mais diferente. Um pouco diferente, digamos assim. Existe uma sociedade grande, complexa, industrial, em que vai ter em que as pessoas também vão ser importantes para o funcionamento dessa sociedade, mas que a gente vai ser uma peça pequenininha num organismo gigantesco, né? Por exemplo, o operário que trabalha na fábrica de motores de geladeira em Joinville, ele não vai ver o resultado final a pessoa que vai estar usando a geladeira que ele fabricou o motor. Até pode conhecer alguém, né? Mas enfim, essa geladeira pode ser mandada para qualquer lugar do mundo. Pode ter gente no Japão usando a geladeira que ele fabricou uma peça do motor. Então, isso nós todos temos uma função nessa sociedade, mas ela é uma função, digamos assim, que eu não percebo o resultado tão claramente. Né? Isso também vai colaborar para o que muitas vezes o Durkheim vai falar que vai gerar algum tipo de anomia. Né? Porque se eu não vejo importância no meu trabalho, se eu não vejo importância na sociedade que eu vivo, né? Eu posso desistir de tudo, eu posso enveredar por outro lado, eu posso ir para o lado do
crime, por exemplo, né? Eu posso querer não estudar. Então ele vai falar que isso, de certa forma, vai gerar o que ele chama de anomia. O que é anomia? É quando a sociedade adoece. Por quê? Porque uma das funções da sociedade, uma das peças da sociedade, né, um dos órgãos da sociedade, desse corpo humano, desse organismo grande que se chama sociedade, passa a não funcionar. Então, essa que é a grande questão do Durkheim. Né? Ele fala que as pessoas geram uma coesão para trabalhar todo mundo junto, gera solidariedade, a sociedade passa a andar, mas em algum momento se gera algum tipo de anomia, a sociedade fica muito grande, muito industrial, as pessoas passam a não ver mais sentido no que elas estão fazendo, e isso vai gerar uma anomia, uma doença na sociedade. A sociedade fica doente e ela passa a só regredir, ela não passa mais a evoluir. Tá bom?